eu sou a professora Thaís Tenório, eu sou nova professora da disciplina de Cidadania, Moral e Ética. Hoje nós vamos trabalhar o assunto sobre o desenvolvimento sustentável. A gente vai estar conhecendo mais um pouco sobre esse termo, sobre esse assunto, que é o desenvolvimento sustentável. Você pode estar acompanhando lá pelo seu livro de Cidadania, Moral e Ética, eu tenho aqui, vou estar acompanhando também lá na página 56. Vamos lá? Bom, o que seria então, qual é o conceito de desenvolvimento sustentável para a nossa atualidade? A gente já ouviu muito esse termo, desenvolvimento sustentável, e muitas pessoas falam, na mídia falam, nos jornais. Então, mas o que é o desenvolvimento sustentável? Bom, antes da gente falar sobre o que é o desenvolvimento sustentável, a gente precisa compreender o contexto que surge essa discussão aí sobre esse desenvolvimento. A gente sabe que no mundo, no planeta todo, a gente tem o quê? Um grande crescimento econômico. E esse crescimento econômico faz o quê? Surgir desequilíbrios. Por exemplo, à medida que a gente tem o crescimento tecnológico, o desenvolvimento de novas tecnologias, a gente tem também o aumento do quê? Das desigualdades sociais, da degradação ambiental, de desmatamento, a gente tem o quê? A miséria, a fome. Então, à medida que a gente evolui tanto quanto a humanidade, mas a gente ainda acaba tendo dificuldade nessas relações ambientais, dificuldades sociais. E há algo que é muito importante sobre esse tema, que é sobre o consumismo. O consumismo, por exemplo, o consumismo irresponsável, é algo que vai gerar grandes efeitos dentro desse crescimento, desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Por quê? Porque o consumismo irresponsável, ele vai trazer consequências ambientais muito pesadas para a gente estar lidando, para a gente estar pensando e refletindo sobre essas consequências. Essas consequências que a gente tem na natureza, no meio ambiente, causadas pelo consumismo irresponsável, é o que a gente vai chamar de impactos negativos à natureza. Então o problema está relacionado com muitas coisas: falta de ética ambiental, falta de responsabilidade ambiental, de se pensar nos impactos que as nossas ações e atitudes têm no meio ambiente. Então tudo isso aí tem a ver com o desenvolvimento sustentável do planeta. Mas agora a gente pode falar basicamente do conceito de desenvolvimento sustentável. Agora que a gente entendeu o contexto, o consumo irresponsável, os grandes avanços tecnológicos que ainda implicam na miséria, na fome no mundo e nos desgastes ambientais, a gente pode estar falando sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Então a gente pode conceituar o desenvolvimento sustentável como as nossas ações que a gente tem hoje para satisfazer as nossas necessidades hoje, sem que isso cause o quê? Impacto nas gerações futuras. Então tudo aquilo que a gente pratica hoje para atender as nossas necessidades, que a gente deve pensar, atender as nossas necessidades pensando o quê? Nas gerações futuras, que a gente não comprometa a vida das gerações futuras, que a gente ainda consiga deixar recursos naturais, meios naturais, para que as próximas gerações também consigam aí estar usufruindo também, participando e vivendo no meio ambiente do qual a gente também participa, a gente também vive, que a gente também utiliza. Então é por isso que quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente quer falar também em pensar sobre as nossas ações que a gente toma hoje, para que essas ações não afetem o quê? As ações futuras, as vidas futuras, para que não afetem as gerações futuras, para que não se esgotem os recursos naturais, por exemplo, né? Os recursos naturais são a terra, o solo, o meio ambiente de forma geral, os rios, os mares, as florestas. Então, como que a gente tem que agir hoje para que as nossas atitudes não vão influenciar as gerações futuras, as próximas gerações? Então, o desenvolvimento sustentável, ele vem pensar aí nas nossas ações, pensar em como a gente pode se desenvolver enquanto humanidade e não afetar e agredir tão drasticamente o meio ambiente. Então é preciso que a gente pense responsavelmente sobre os recursos naturais, sobre os minérios, a água, sobre as florestas, o solo. Então sobre tudo aquilo que a gente tem de recurso natural, a gente precisa pensar em como utilizar esses recursos sem que a gente acabe desgastando mais eles ainda, sem que a gente acabe com esses recursos. Recursos naturais, eles proporcionam crescimento econômico, mas eles também devem ser preservados, né? Porque
Além de garantir a biodiversidade do planeta, eles garantem a nossa existência humana. Então é por isso que a gente não deve apenas só consumir os recursos naturais, a gente tem que pensar em formas de como manter esses recursos, sem que a gente acabe consumindo tudo só de uma vez. Mas a gente precisa aprender a praticar atos e técnicas e se desenvolver habilidades para o quê? Para que esses recursos não se percam, para que a gente possa estar cuidando desses recursos, fazendo a manutenção desses recursos. Então, professora, você acabou de falar sobre preservar os recursos naturais, né? Então, como que o desenvolvimento sustentável ele vai fazer a manutenção desses recursos naturais, né? Então, a gente tem que utilizar mecanismos aí para se desenvolver sem que a gente esgote os recursos naturais. Quais são? A gente vai o quê? Evitar utilizar tanta matéria-prima, né? Reduzir o uso das matérias-primas e aprender a fazer a reutilização de materiais. Por exemplo, um exemplo bem clássico de reutilização é a reciclagem. Então, quando a gente aprende a utilizar a reciclagem a nosso favor, a gente aprende a o quê? A reutilizar os materiais que a gente acaba usando no nosso dia a dia e descartando sem necessidade. Tá. Até agora a gente falou sobre o desenvolvimento sustentável, o conceito de desenvolvimento sustentável. Mas agora, quais medidas a gente pode tomar como sociedade para praticar esse desenvolvimento sustentável, né? Então aqui, quais são as medidas para um desenvolvimento sustentável? Consumo consciente de água e alimentos, preservação de ecossistema e da biodiversidade, diminuição do consumo de energia e uso de fontes renováveis de energia, como energia eólica, energia solar, uso de tecnologias ecologicamente adaptadas, controle da urbanização desordenada. Então, assim, a gente tem recursos a serem utilizados, a gente pode utilizar ferramentas para a gente praticar o desenvolvimento sustentável, né? Essas medidas aqui a gente pode fazer de modo geral, né? Como sociedade, como coletividade. Mas tem medidas que a gente pode estar praticando individualmente. Então, quais as atitudes individuais que a gente pode estar utilizando para praticar o desenvolvimento sustentável? Planejamento das compras, né? Planejar o que a gente vai consumir. Separação seletiva do nosso lixo, selecionar o nosso lixo. Avaliar os impactos daquilo que a gente consome. Consumir só o necessário. Reutilização dos produtos, de embalagens. Não incentivar a pirataria, por exemplo. Cobrar dos políticos atitudes o quê? Que visem o quê? O desenvolvimento sustentável. Então a gente cobrar dos políticos que eles façam alguma coisa pela natureza, pelo meio ambiente. Isso é muito importante, essa é uma atitude que a gente pode ter também para praticar o desenvolvimento sustentável. Refletir também sobre os nossos valores, as nossas práticas. Refletir, poxa, será que eu estou sendo uma pessoa ética em relação ao meio ambiente? Será que eu estou pensando naquilo que eu estou consumindo? Será que eu estou pensando sobre a destinação do meu lixo? Será que eu estou sendo coerente com o meio ambiente? Será que eu estou sendo responsável com a natureza? Então, refletir sobre os nossos valores é isso. E também uma atitude que é muito importante para desenvolver essa prática é divulgar amplamente todas essas medidas aqui. Divulgar sobre o consumo consciente. Como assim? Você pode ensinar para sua mãe, para o seu pai, para o seu responsável, para a sua família de modo geral, o que é o consumo consciente. Fala, olha, o consumo consciente é a gente pensar sobre aquilo que a gente vai utilizar, quando a gente vai comprar aquilo que a gente precisa, ou deixar de comprar aquilo que a gente não precisa. Então, o consumo consciente é pensar qual a destinação do nosso lixo, será que realmente eu preciso disso? Ou será que eu posso reutilizar coisas que antes eu jogava fora? Então, esse é o consumo consciente. Ele deve ser amplamente o quê? Divulgado para a sociedade, para os seus amigos, para a família, para que as outras pessoas possam ter também esse consumo consciente. Por que é importante a gente divulgar o consumo consciente? Porque quando essas pessoas elas não têm essa consciência ambiental, isso gera grandes impactos para a nossa natureza, não é verdade? Olha, a ausência de consciência e responsabilidade ambiental gera sérios problemas no planeta. Por exemplo, a poluição dos rios e dos mares, descongelamento das geleiras,
buracos na camada de ozônio, o efeito estufa, chuvas ácidas e há muita produção de lixo. Então, uma pessoa que ela não tem responsabilidade com o meio ambiente, que ela não tem uma consciência ambiental, ela acaba não pensando nos seus impactos, nos impactos das suas atitudes para o meio ambiente e acaba causando tudo isso aqui e muito mais. Então, quando a gente pensa, a gente raciocina, reflete sobre as nossas ações para o meio ambiente, a gente acaba praticando aquilo que a gente chama de cidadania. Cidadania é algo a ser vivido e praticado por nós cidadãos. A partir do momento que a gente toma consciência do nosso importante papel de cidadão na natureza, a gente passa a pensar melhor sobre as nossas atitudes, a gente passa a agir melhor na sociedade, visando aí um melhor desenvolvimento sustentável do nosso mundo. É por isso que a preservação do meio ambiente está diretamente relacionada com a cidadania, porque elas trabalhando juntas conseguem trazer e causar impactos positivos ao nosso planeta. É por meio da cidadania que nós nos tornamos seres humanos conscientes e responsáveis com o desenvolvimento sustentável do planeta. O ser humano, o homem, o bom cidadão, ele se preocupa com a sua conduta em sociedade, ele se preocupa com as próximas gerações, ele vai se preocupar com o meio ambiente, com a sociedade e com aquilo que ele faz hoje, que vai causar lá na frente para as futuras gerações. Então é isso, gente. Na aula de hoje a gente aprendeu sobre o que é o desenvolvimento sustentável. A gente viu aí quais impactos das nossas ações na natureza e de como a gente consegue praticar condutas, sejam coletivas ou individualmente aí, para praticar esse desenvolvimento sustentável. No livro você vai encontrar, depois desse conteúdo, a atividade lá na página 59 e página 60, que é muito importante que você faça essa atividade para fixar esse conteúdo. Esse conteúdo também vai ser o conteúdo da nossa avaliação. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Leiam o conteúdo do livro, que está presente no livro, que é com base nesse conteúdo do livro que essa videoaula foi elaborada. Então é isso. Até a próxima aula. Espero que vocês possam estar estudando o livro de vocês, façam as atividades. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.